Bom dia. Bom, vamos lá. Gênesis 26. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Foi Isaque a Gerar. Isso, Isaque foi o rei dos filisteus, certo? Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra em que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei todas as tuas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois ficou em Gerar, perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher, para que dizia ele consigo: Os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ou seja, ele está fazendo os mesmos erros do pai, né? O pai fez isso 2 vezes, não sei se isso já era feito, né, por várias pessoas. Já era um pensamento da época pra realmente não acontecer esse mal aí, né? O pessoal matar o marido pra pegar a mulher. Mas ele faz isso. Abraão fez isso 2 vezes, né? E das 2 vezes mostrou como se fosse errado, né? Mas vamos lá. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: É minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. Realmente, a grande vergonha, né? E deu esta ordem a teu povo: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu seus homens e prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do teu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Versículo 17. Então Isaque saiu dali e se acompanhou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contentaram contra ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitná. Partindo dali cavou ainda outro poço, e por esse não contenderam. Chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu lugar, ó Senhor, e prosperemos na terra. Dali subiu para Berzeba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, afirmou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço.
Vamos lá, versículo 26. Isaac faz aliança com Abimeleque. 26, né? Gênesis 26, 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, e seu amigo Alcete ficou comandante do seu exército. Disse-lhe Isaac: Por que vieste a mim, pois me odias e me expulsaste do vosso meio? Ele respondeu: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e a ti, e façamos aliança contigo. Jura que não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Então Isaac lhe deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Esse mesmo dia vieram os servos de Isaac, e dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Heteu, e a Bezemete, filha de Elon, Heteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Isaac abençoou a Jacó e a Esaú. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu-lhe: Estou aqui. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, sai no campo e apanha para mim a caça. Faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouve teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim? Traze a caça, faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atenda as minhas palavras que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida, e para teu pai, como ele aprecia. Leva-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e o homem liso. Dar-se o acaso meu pai me apalpar e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze uns. Ele foi. Tomou-os e os trouxe à sua mãe. Fez uma saborosa comida como o pai lhe apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que haviam preparado. Versículo 18. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou eu, Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja que és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, porque eu te abençoe
Chegou-lo, ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque a seu pai: Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e abençoou e disse: Eis que cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Versículo 18. Deus te deu do orvalho do céu, ele exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te postos e nações te reverenciam. Se o Senhor diz seus irmãos, os filhos da tua mãe, e encurvam a ti, maldito, seja que te amaldiçoar. Vamos repetir isso aqui, daí ficou meio confuso. Versículo 29. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Se o Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvarem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que eu te abençoar. Versículo 30. Mal acabará Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai. Chega Esaú, seu irmão, de sua caçada. Fez também ele uma comida saborosa. Trouxe a seu pai e ele disse: Levanta-te, meu pai, come da caça do teu filho, pura que me abençoes. Perguntou Isaque a seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi tudo antes que viesse, e eu abençoei, e ele será abençoado. Como ouviste, Esaú, tais palavras de seu pai, mandou um profundo amargor-lhe, ele disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão, astuciosamente tomou a tua bênção. E disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó? Hoje já 2 vezes me enganou, tirou meu direito da primogenitura, e agora usurpa a bênção da minha, que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que eu constituí em teu senhor e todos os seus irmãos lhe deu por servos, de trigo e do moço e eu apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho. Disse ao seu pai: Caso tenha uma única bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque a seu pai: Longe dos lugares fartos da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverá da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirá o seu jugo da tua serviço. Oi, mãe. Você também. Vamos lá, voltar. Vamos voltar ao versículo 39 aqui. Então respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Versículo 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa das bênçãos com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos dias de luto que por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito e resolve matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve que te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que te fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou na minha vida por causa das filhas de Rate. Se Jacó tomar esposa dentre os filhos de Rate,
tais como essas filhas desta terra de que me servirá a vida. Repetir aqui, ficou um pouco confuso. Versículo 46. E disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa nessas filhas de Het, tais como estas, as filhas desta terra, daqui me servirá a vida. Vamos lá, capítulo 28. A fuga de Jacó. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe as suas bênçãos, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Batuel, pai de sua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmã de sua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a sua descendência contigo, para que possuas a terra de sua peregrinação, concedida por Deus e Abraão. Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Batuel, o Arumeu, filho, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Versículo 6. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar lá a esposa para si, vendo que, ao abençoá-lo, ele ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e, além das mulheres que já possuía, tomou por a mulher Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Naboiote. Ou seja, ele pegou a filha do avô dele, né? A visão da escada. E partiu Jacó de Berzeba e seguiu para Harã. Tendo chegado em certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, e te darei a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estenderás-te para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei, porque onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que lhe foi referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor neste lugar e eu não sabia. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Versículo 18. A coluna de Betel. Tendo se levantado Jacó cedo de uma madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em uma coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. E ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardará nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de todo mundo, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei dízimo. Capítulo 29. Jacó encontra-se com Raquel. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo, 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque aquele povo davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço.
Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber as ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Versículo 4. Perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bem? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhe disse: Ainda pleno dia, não é tempo de se recolhem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Versículo 9. Falava-lhes ainda quando chegou a Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ele correu e o comunicou a seu pai. Versículo 13. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou e o beijou, e levou para casa, e contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato, és meu osso da minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Versículo 15. Depois disso, Labão e Jacó: Acaso, por ser eles meu parente, irá servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era famosa de parte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu tá de novo. Respondeu Labão: Melhor é que eu tá de em vez dela a outro homem. Fica pois comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esse lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que o amava. Versículo 21. Lia e Raquel. Disse Jacó a Labão: Dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zipa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dar-se as mais novas antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó. Se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. Vou voltar no 28 aqui, fiquei confuso. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Os filhos de Jacó. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la a fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: Soube o Senhor que era
ferida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu luz a um filho, e disse: Agora, desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei a luz a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu luz a um filho. Então disse: Dessa vez louvarei o Senhor, porque isso lhe chamou Judá, e cessou de dar luz. Ou seja, aqui já tem os filhos aí da tribo de Judá. Os primeiros, né? O primeiro é a tribo de Ruben, né? O filho de Ruben. O segundo é Simeão, Levi e Judá. Isso. Agora vamos para o capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em um lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, habita com ela para que dê a luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu a luz a um filho de Jacó. Então disse a Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu a luz a um segundo filho de Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. E chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E disse Lia: Afortunada, ele chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho de Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Aser. O versículo 14 do capítulo 30. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as Lia, a sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me de mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: Achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: Ele te será esta noite, e a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro. Lia, ele disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ele concebeu e deu a luz ao 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Isacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque me lhe dei 6 filhos. Ele chamou Zebulun. Depois disso, deu à luz uma filha, ele chamou Dina. Lembrou o Deus de Raquel, ouviu e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou meu vexame. E ele chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse a Jacó a Labão: Permita-me que eu volte ao meu lugar em minha terra. Dai-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto é de que maneira te servi. Versículo 27. Labão lhe respondeu: Achei eu mercê diante de ti. Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes que eu te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando gradualmente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho agora. Pois, quando hei de eu trabalhar também por minha
própria conta? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizer isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles as salpicadas e as malhadas, e todos os negros entre os cordeiros, e os que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia da manhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou a mãos de seus filhos. Depois da distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava e restante dos rebanhos de Labão. Versículo 37. Jacó enriquece. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de avaleira e de plátano. Ele removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros. Os rebanhos vinham para dessedentar-se e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos dos rebanhos de Labão. E os pôs o seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as opunha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servos, e camelos e jumentos. Não é isso. Olha só.